pessoal, começando mais uma aula de matemática. Vamos estudar hoje duas coisas, tá? Mas bem parecidas. Vamos estudar hoje quadriláteros, tá bom? Quadriláteros na página 124 e, aliás, triângulos na 124 e quadriláteros na 126, tá? A gente já vem estudando sobre ângulos, sobre polígonos, né, nessas páginas anteriores, e hoje vamos completar com triângulos e quadriláteros, tá bom? Então é um complemento do que a gente já vem vendo durante essa semana passada, tá bom? Então vamos lá, que eu vou mostrar na prática para vocês. Eu já dei alguns exemplos de alguns triângulos, alguns quadriláteros, quais os nomes, certo? Mas vamos entender um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão nessa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar na prática para vocês. Ok, gente, aqui estamos, certo? Vamos falar hoje sobre triângulos e quadriláteros, tá? Na verdade, vamos continuar falando, né? A gente já vem falando sobre esse assunto há alguns dias, ok? E aí vamos primeiro falar sobre os triângulos, depois a gente fala sobre os quadriláteros, tá bom? Ó, os polígonos com três lados são chamados de triângulos. Eles podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus lados. Veja os contornos de alguns triângulos representados por Bruno, Vinícius e Carla em um geoplano. Ó, aqui é o triângulo, aqueles triângulos que a gente já vem falando, que é o isósceles, o equilátero e o escaleno, tá? E aí vocês já sabem, mas vamos ler aqui de novo, ó. Bruno representou o contorno de um triângulo equilátero que tem os três lados com a mesma medida, ó. Que a gente vem falando, triângulos com os lados com a mesma medida, a gente chama de triângulo equilátero. Veja que esse triângulo, ó, todos os três lados, e aí ele representou com o número 5, já para mostrar que todos os lados têm a mesma medida, ó, ok? Tem a mesma medida. E aí, gente, ó, aí esse 5 está dizendo a quantidade desses quadrinhos que ele utilizou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vamos lá. E aqui, ó, o isósceles, Vinícius representou o contorno de um triângulo isósceles, que tem dois lados com a mesma medida e o outro não é com a mesma medida, ou seja, dois lados iguais e outro diferente, ó. Esses dois lados aqui, ó, que é representado pelo 5, tem a mesma medida, já o lado de baixo não tem a mesma medida. E aí a gente chama de isósceles, ok? Dois lados iguais e um diferente. Carla representou o contorno de um triângulo escaleno, que tem os três lados com medidas diferentes, ó. Isso aqui é o escaleno. Todos os três lados são diferentes, medidas diferentes, ó. Esse 4, 5, 6, ok? Escaleno, todos os três, medidas diferentes. Isósceles, dois diferentes, aliás, dois iguais e um diferente. E o equilátero, os três iguais, ok, gente? Ó, todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Viu, gente? Todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Vamos entender aí. Com uma régua, meça os lados dos triângulos a seguir, depois classifique-os de acordo com a medida de seus lados. Então, gente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na semana passada, certo? A gente já fez uma atividade na semana passada igual essa. O que vocês vão fazer é a mesma coisa, ok? Vocês vão pegar uma régua, ok? E vai fazer aqui esse processo que ele está pedindo, tá? Meça os lados do triângulo. Você vai medir aqui com uma régua. Se tiver todos os lados iguais, com a mesma medida, ele é equilátero. Se tiver dois lados iguais e tiver um diferente, ele é isósceles. E se os três tiver diferente, ele é escaleno. E aí você coloca aqui abaixo, ok? Escaleno, isósceles e equilátero. Vamos ver aqui a próxima página, o que temos para fazer. Ó, os triângulos também podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos. Veja os triângulos construídos por Cíntia, Thaís e Camilo em um geoplano, ok? Agora a gente vai calcular, a gente vai classificar, na verdade, de acordo com o ângulo, certo? E a gente também já viu isso, então não é muito difícil, ó. Vamos entender aqui. Cíntia construiu um triângulo retângulo que tem um ângulo reto e dois ângulos agudos, ó.
Esse é o ângulo reto. Lembra que eu falei para vocês que ângulo reto é esse ângulo que fica parecendo um quadradinho aqui, ó. Isso é um ângulo reto, ok? Esse é o ângulo reto. E esses dois são agudos. Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Agudo são os ângulos que medem menos de 90 graus, ok? Então, isso é um triângulo retângulo. Thaís construiu um triângulo acutângulo, que tem os três ângulos agudos, ó. O acutângulo é o triângulo que os três ângulos medem menos de 90 graus, ou seja, os três são agudos. E Camilo construiu um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. Ângulo obtuso quer dizer isso aqui, ó. Esse é o ângulo obtuso, porque ele mede mais de 90 graus, ok? E os outros dois são agudos, mede menos de 90 graus. Então, obtusângulos tem que ter um ângulo que mede mais que 90 graus. Triângulo acutângulo, os três ângulos são menores de 90 graus. E o reto é o mais fácil, tem que ter um cantinho aqui, né? Ou seja, tem que ter um ângulo de 90 graus. Ok, gente? É fácil de entender essa. Então, vamos lá. Use um transferidor e classifique os triângulos a seguir de acordo com a medida de seus ângulos. Quem não tiver transferidor aí, mas essa daqui, gente, se você não tiver o transferidor em casa, dá só uma olhada aqui esses triângulos aqui de baixo, ó, são bem parecidos com esses triângulos aqui que ele fez a classificação, ó. Mesmo que você não tenha transferidor, dá para você ter uma ideia, você se baseando por esses triângulos aqui, ó, que já está dada a classificação dele. Esse é um triângulo retângulo, esse é um acutângulo e esse é um obtusângulo. Então, dá uma olhada qual que eles se parecem, ó. Só para vocês olhando, você ter uma ideia de qual é o ângulo reto. Desenhe os ângulos deles, na verdade. Faça os ângulos aqui, ó. Faça os ângulozinhos assim. Que você e aí compare com os lá de cima, que você vai ter uma ideia se ele é. Ok? E aí você vai ter uma ideia se ele é reto, ele é acutângulo, ele é obtusângulo. Faça isso aqui tudo em todos, tá, gente? Que dá para, mesmo sem transferidor, dá para fazer essa já. Vamos ver a próxima. Pronto, de triângulo, então. De triângulo são essas questões, tá? Duas questões, na verdade. Então, dá para fazer. Vamos ver agora sobre os quadriláteros. O que aqui tem para a gente ver sobre quadriláteros? A gente já falou um pouco sobre quadriláteros também, tá, gente? Ó, os polígonos com 4 lados são chamados de quadriláteros. Eles também podem ser classificados de acordo com o número de pares de lados paralelos que possui. Veja os quadriláteros que Júnior e Gustavo construíram em uma malha quadriculada. Ó, vamos lá. Vamos entender sobre os quadriláteros agora. Júnior construiu um paralelograma quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. Ou seja, gente, ó, para ser um paralelograma, ele precisa ter dois pares de lados paralelos. Paralelos, a gente já viu sobre retas paralelas, vocês sabem o que é, né? São retas uma do lado da outra, que não se cruzam, ok? Então, esse aqui é paralelo a esse aqui, certo? E esse aqui, essa linha aqui é paralela a essa linha aqui, ó. Então, são dois pares paralelos. Esse par é paralelo, esse par é paralelo, ok? E aí chama paralelograma. Tem dois pares paralelos. O trapézio, gente, que o Gustavo construiu, é um quadrilátero que possui apenas um par de lado paralelo. Ó, esse aqui já não é um par. Por quê? Porque é diferente, é menor que esse. Então, não é um par, ok? O par é apenas esse, ó. Esse é paralelo a esse. Então, para ser um trapézio, só tem um par paralelo, que é esse aqui. Esse daqui não é mais um par paralelo. Por quê? Porque esse é maior do que esse, então não é um par. Ok, gente? E aqui, ó, esse não é obrigado você fazer os desenhos não, tá só explicando. Ó, existem quadriláteros que não são paralelogramas nem trapézios. Desenhe ao lado um exemplo desse tipo de quadrilátero, ok? Para você desenhar um paralelo, aliás, um quadrilátero que nem seja um paralelograma nem um trapézio. Não é obrigado a fazer essa, tá, gente? Isso é só um exemplo. Mas se você quiser fazer, ó, temos 3 exemplos já aqui, ó. Alguns paralelogramas recebem nomes especiais. No caso dos retângulos, que é um quadrilátero, e tem o nome de retângulo. Por quê? Os retângulos têm os 4 ângulos retos.
e os lados opostos com a mesma medida. Ó. Por que ele é um retângulo? Porque os 4 ângulos dele são retos, assim, ó, ok? E os lados opostos são as mesmas medidas, ou seja, esse lado é oposto a esse, tem a mesma medida, e esse lado é oposto a esse, tem a mesma medida. Ou seja, os lados paralelos estão a mesma medida. Os losangos têm os 4 lados com a mesma medida. O losango tem os 4 lados, ó, 1, 2, 3 e 4. Tem o mesmo tamanho, ok? Então, a gente chama de losango aquele quadrilátero que tem a mesma medida, ok? Os quadrados têm os 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida. Quadrado também tem a mesma medida, todos os lados com a mesma medida. A diferente do losango, ele tem os ângulos retos, ó. Tem os 4 ângulos retos, por isso que a gente chama de quadrado, ok? 4 ângulos retos, ó. E tem a mesma medida em todos os lados, então a gente chama de quadrado. Então, quadrados, losangos e retângulos. Observe bem essas figuras que vocês vão já precisar delas, ou pelo menos de algumas delas para responder a atividade, tá? Ó, vamos para frente. Desenho, já vão precisar, ó. Desenhe os seguintes quadriláteros na malha quadriculada. Vocês vão desenhar aqui, ok? Vão desenhar um trapézio. Escolha aqui um ladinho, gente, ó. Qualquer lugar, tá? Aí no meio da figura, você desenha a figura, vou dar só um exemplo aqui, tá? Não, o trapézio não é assim, gente, eu tô só dando um exemplo, ó. Quando você desenha a figura, e você bota um A aqui no meio, ó, que é pra gente saber que você tá desenhando a figura A, tá bom? Mas lembrando, isso não é um trapézio, eu tô só dando um exemplo, o que vocês vão fazer. Quando você desenhar a figura, você coloca a letra no meio, pra gente saber que figura você desenhou, ok? Ou pode, se não você quiser botar no centro, bota o A aqui do lado. Bota o A aqui no lado, faz isso, ó. E aí desenha a figura aqui do lado. Pode ser assim também, tá? Mas identifica a figura. Então vamos lá, gente. Vocês vão desenhar um trapézio, um paralelograma. Lembrando que trapézio e um paralelograma tem aqui nessa página, ó. Na página anterior vocês têm. Então se vocês não souberem desenhar, moleza, ó. Nós temos aqui um trapézio. Ó, trapézio, paralelograma. Já tem aqui nessa página. Só vocês olharem, tá? Trapézio, paralelograma. Quadrilátero, depois você desenhar um quadrilátero que não tenha par de lados paralelos. Não pode ter par de lados paralelos, ou seja, os lados opostos vão ser todos diferentes, tá? Não vão ser iguais, não pode ter par paralelo. Então, cada lado do seu quadrilátero vai ter que ter uma medida diferente. Não pode ser par de lados paralelos, ok? O quadrilátero que não tenha os 4 lados de mesma medida, mas que não seja um quadrado. Você vai ter, aliás, ó, quadrilátero que tenha os 4 lados da mesma medida, mas que não seja um quadrado. Tá? Aqui você tem essa resposta, né, gente? Um quadrilátero que tem os mesmos lados iguais e não seja um quadrado. É só vocês olhar para essa página aqui que você vai encontrar, ok? Moleza essa. Marque um X nas afirmações verdadeiras. Vamos lá. Afirmações verdadeiras. Pode, ó, nas afirmações, tá no plural, ou seja, pode ser mais de uma, ok? Pode ser mais de uma. Todo retângulo é um quadrado. Isso é verdade, gente? Se for verdade, vocês vão marcar um X, ok? Todo quadrado é um retângulo. Se for verdade, vocês marcam um X. E todo quadrado é um losango, tá? Todo quadrado é um losango. Então, marque um X só nas verdadeiras, ok? Então é só isso, né, gente? Só são essas questões bem fáceis sobre triângulos e quadriláteros, ok? 2 questões de cada. Então, gente, boa sorte, vamos lá e até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.